amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. Convido a todos vocês que abram as suas Bíblias aí nos seus lares ou no seu celular, ou então só ouça a leitura que vamos fazer do texto de Lucas, no capítulo 10, do verso 25 a 37. Vamos fazer a leitura da parábola muito conhecida que Jesus contou para falar do próximo, que é a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, do verso 25 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: o mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. No dia 9 de julho é comemorado na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil o dia do diácono, o dia da diaconisa. Foi no ano de 1866 que foram eleitos os primeiros diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Embora diaconia seja entendida pela maioria do povo cristão como ministério somente de alguns poucos que são escolhidas na Assembleia da Igreja, diaconia, na verdade, é para todo o povo de Deus, ou são todos aqueles que foram chamados por Jesus. Diaconia vem do grego e quer dizer serviço. Diácono, diaconisa, portanto, é aquele que serve, é aquele que se coloca à disposição de Deus para servir e servir a Deus, servir ao seu próximo. Isso significa que todo aquele que nasceu de novo, que foi chamado das trevas para a luz, que é salvo em Cristo Jesus, é um diácono e é também uma diaconisa. Todos nós fomos chamados para servir. Esse é o nosso chamado primeiro. Nós servimos a Deus e ao nosso próximo, nos cargos e lideranças que exercemos, ou mesmo fazendo parte do povo de Deus, participando do povo de Deus, participando das celebrações, participando dos ministérios que Deus tem colocado à nossa frente, segundo os dons que tem derramado sobre a nossa vida. Todos nós fomos chamados para servir.
servir a Deus e servir ao nosso próximo, servir as pessoas. É aí que entra o texto que nós lemos, em que o estudioso da lei faz uma pergunta a Jesus, uma pergunta importante para a vida: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. A parábola está inserida num contexto em que o estudioso da lei queria colocar Jesus à prova. Naquele primeiro momento, ele queria então pegar Jesus em alguma falta, pegar Jesus em algum equívoco, porque eles tinham interesse em desmascarar, em derrubar Jesus. A parábola está inserida nesse contexto. E a primeira pergunta que ele faz a Jesus é essencial para a nossa vida. Mestre, que farei para conseguir ou herdar a vida eterna? É interessante que ele reverencia Jesus, levantando-se e se dirige para Jesus. Depois o chama de mestre, mas o seu intuito era provar a Jesus, o que mostra que as palavras nem sempre refletem aquilo que está no coração ou as nossas reais motivações. Jesus não responde a sua pergunta e Jesus faz uma outra pergunta. Na prática pedagógica de Jesus, ele se utilizava de vários métodos. Um deles era justamente esse. Em vez de responder, ele perguntava, fazendo com que a própria pessoa refletisse e respondesse a sua pergunta. Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? O teólogo faz uma interpretação correta e resume toda a lei no amor, amar a Deus e amar ao próximo. Jesus havia resumido a lei assim em um outro momento. Não sabemos se aquele intérprete da lei, se aquele teólogo tinha ouvido Jesus ensinar dessa maneira. Não sabemos, mas o fato é que ele demonstrou uma capacidade de síntese das leis, resumindo tudo ali no amor, ou encaixando tudo no amor. E Jesus responde a ele: respondestes corretamente, faze isto e viverás. E o teólogo, querendo se justificar, pois para o judeu o próximo era a sua família, os seus parentes mais próximos, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Perguntou esperando que Jesus respondesse aquilo que os judeus concebiam ser o seu próximo, e assim ele se sentiria justificado na sua prática, na sua vivência da palavra de Deus. Mas ele recebe uma resposta de Jesus que muda totalmente a compreensão do amor, da misericórdia e também do próximo. Jesus se utiliza de outro método pedagógico. Ele conta uma parábola. E nessa parábola ele deixa bem claro como é o amor, como deve ser exercido a misericórdia e a quem nós devemos fazer o bem, a quem nós devemos ajudar, ou seja, quem é o nosso próximo. A parábola diz que certo homem, não sabemos se ele era judeu ou não, descia de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi assaltado, apanhou, foi deixado semi-morto. E diz o texto ali que passa em seguida um sacerdote. Também não sabemos se ele viu o que aconteceu com aquele homem, mas ele notou, ele viu aquele homem caído. A atitude do sacerdote foi então passar longe, numa outra tradução diz passar de largo, desviar-se do homem, prosseguir o seu caminho como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse visto aquele homem. Quais foram os motivos que o levaram a tomar essa atitude, o sacerdote? Não sabemos. Podemos supor que, sendo ele sacerdote, estava vindo de Jerusalém, provavelmente depois de oficiar os sacrifícios, de servir ali no templo. Portanto, ele estava purificado segundo as leis cerimoniais dos judeus. E a lei dizia que quem tocasse num cadáver tornava-se impuro.
e isso era humilhante para um sacerdote, era proibido para ele. Talvez seja esse o motivo. Além do mais, aquele homem que estava ali caído, semi-morto, não se enquadrava na categoria do seu próximo, alguém pelo qual ele deveria se mover e ajudar. Creio que o sacerdote estava num dilema ético-teológico. Talvez não desse para saber se aquele homem era judeu, se era de outra nacionalidade, portanto, ficaria difícil ele tomar alguma atitude em relação àquele homem. Depois do sacerdote, vem o levita e age da mesma maneira que o sacerdote. Será que ele viu o sacerdote passando de largo, desviando o caminho e pensou, se ele não fez nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? O sacerdote deve ter os seus motivos, portanto motivos lógicos, motivos teológicos, corretos da lei, para não ajudar aquele homem necessitado. Não sabemos se ele pensou assim, só sabemos que ele também não ajudou aquele homem que precisava muito da ajuda das pessoas. Aí vem o samaritano e toma todas as atitudes. É interessante que o samaritano era odiado pelos judeus. O samaritano era visto como pessoas sem valor, pessoas nas quais não deveria nem se cogitar, nem se pensar nele. Para o judeu, ele achava que chegar próximo a um samaritano, ele iria se contaminar com o pecado, como se fosse por osmose, passar o pecado pela pele. Portanto, era alguém desprezado para o povo judeu. Havia toda uma concorrência, uma briga, uma disputa entre eles. E aí então Jesus fala que um samaritano passou e o samaritano então viu aquele homem. O samaritano, que era odiado dos judeus, sentiu a dor daquele homem, sentiu compaixão por aquele homem. E a palavra compaixão no grego tem em sua raiz a palavra entranhas. Ou seja, aquele homem sentiu nas suas próprias entranhas, no seu interior, a dor, o sofrimento que aquele homem estava passando. O samaritano sentiu em suas entranhas o sofrimento daquele homem caído, semi-morto, machucado e deixado ali à margem. Usou de misericórdia para com aquele homem, sendo inclusive solidário, pois não só atendeu na sua necessidade imediata, como fez algo concreto para tirar aquele homem daquela situação de exclusão, situação de dor, situação de sofrimento, situação de ficar à margem lá naquela estrada. Aplicou óleo, usou do óleo para limpar e suavizar as feridas, depois derramou o vinho para desinfetá-las, colocou aquele homem em seu animal, o levou à hospedaria e ali ele instala o homem e fica cuidando dele. Ele não deixa o homem lá e vai embora dizendo, já fiz a minha boa ação de hoje, agora já posso deixá-lo aí e seguir o meu caminho. Mas não, ele continua ali, ele passa ali a noite com aquele homem, ele continua cuidando e tratando das feridas daquele homem durante toda a noite. No dia seguinte, ele paga a hospedaria e ainda se compromete, se o hospedeiro, o dono da hospedaria, tiver algum gasto, tiver que investir algum recurso no cuidado daquele homem, ele se compromete a pagar quando voltasse e passasse por ali de novo. E aí ele cobriria os custos daquele tratamento. Ou seja, ele interna o homem e ainda paga as despesas de internação. 2 denários. Pense bem nisso, 2 denários, pensa bem nisso. 1 denário representava o salário de um dia de trabalho e o suficiente para sustentar uma família. O hospital já era caro naquela época. E aquele homem assume, então, essa responsabilidade.
assume os custos do tratamento daquele que ele ajudou. Também assume todas as despesas do homem no tempo que ele ficasse internado ali. Usou dos seus recursos financeiros para ajudar um desconhecido, alguém que ele não sabia o nome, não sabia quem era, de onde vinha, para onde ia, o que ele fazia, não sabia nada daquele homem, mas era o seu próximo. E mais, fez tudo isso sem esperar receber algo em troca, ou o dinheiro que ele gastou cuidando daquele homem. É assim que Jesus responde à pergunta daquele intérprete da lei. O próximo são todas as pessoas que precisam da nossa ajuda. Amar o próximo é amar a todos e todas, indistintamente, incondicionalmente, sem esperar recompensa. O teólogo peruano Gustavo Gutierrez escreveu um livro chamado Teologia da Libertação, e num determinado momento ele diz assim: o próximo não é aquele que eu encontro em meu caminho, mas aquele em cujo caminho eu me coloco. Está aí na tela para vocês esta frase. O próximo não é aquele que eu encontro em meu caminho, mas aquele em cujo caminho eu me coloco. Ou seja, não é que eu estou andando e simplesmente eu vejo alguém necessitado, eu vejo alguém com problema e vou lá socorrê-lo. E devo fazer isso quando encontro à minha frente. Mas é aquele que eu sei que precisa de ajuda, eu sei onde eles estão, eu sei qual é a necessidade, e eu então me coloco à disposição de Deus para ir ao encontro desses e dessas, para levar ajuda, para oferecer o abraço, para oferecer uma oração, para estar atendendo a sua necessidade, seja ela material, emocional e espiritual. Amar ao próximo é vê-lo em sua necessidade e ir ao seu encontro, sentindo em suas entranhas a dor, o sofrimento daqueles que padecem as suas necessidades. E nessa parábola, em que o contexto era a preocupação do teólogo com a vida eterna, Jesus mostra através da parábola que a vida é um dom precioso de Deus. É o bem mais precioso que Deus nos deu. E nós devemos cuidar da vida, como também cuidar da vida do nosso próximo. Jesus menciona que o samaritano utilizou de duas ferramentas, ou dois instrumentos, dois elementos, melhor, para tratar aquele homem. Ele usa o óleo e usa também o vinho. São coisas que eram utilizadas na religião. O óleo e o vinho não eram remédios que comumente se usavam para prestar os primeiros socorros. Eram sim elementos sacrificiais na adoração no templo. Eram usados, portanto, nos sacrifícios. Eram usados nas libações ou no derramar no altar em conexão com os sacrifícios. Isso significa, ou seja, o gesto daquele homem de utilizar desses dois elementos. E Jesus coloca esses elementos ali na parábola, não foi por acaso, tanto o óleo quanto também o vinho, e derramar e tratar aquele homem com esses elementos. O samaritano estava dando o devido valor à vida daquela pessoa, que a vida era mais importante que as leis, que os rituais, que as liturgias, que o templo, que os locais mais sagrados, como o altar. A vida é o altar no qual a adoração a Deus é realizada. Por isso Jesus sempre ligou o cumprimento de toda a lei no amor a Deus e no amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos, como atitudes indivisíveis. João, o apóstolo amado, o discípulo amado, escreveu em sua carta o seguinte: não podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos ao nosso irmão que vemos. Jesus, portanto, vai além.
Ele mostra ali aquele intérprete da lei, ele mostra ali aquele mestre da lei, o que significa amar, o que significa ter misericórdia e quem é o nosso próximo. Mas Jesus, nos seus ensinamentos, ele caminha a segunda milha, que é o caminho do amor, e ele então mostra algo diferente para os intérpretes da lei, para os fariseus, para os líderes religiosos e para todos nós, quando ele diz que nesse amor deve se estender inclusive aos nossos inimigos. É amar como Deus nos amou e um dia em Jesus Cristo se entregou por nós. A vida, portanto, é um sacramento que deve ser celebrado a todo instante, pois foi por ela, pela vida, nossa vida, que Jesus se entregou na cruz. Jesus não se entregou por parede, não se entregou por instrumentos, não se entregou por instituição, não se entregou por leis, não se entregou por liturgias. Jesus se entregou pela vida humana, para salvar a vida humana, a nossa vida. Irmãos e irmãs, por isso estamos aqui. Fomos salvos por Cristo Jesus e vocacionados para servir. Diaconia deve fazer parte do nosso jeito de ser cristão, cristã, ou seja, do jeito de ser igreja. Diaconia faz parte da nossa espiritualidade, portanto, da missão da igreja, do DNA da igreja. Podemos dizer que espiritualidade e diaconia são eixos paralelos do mandamento principal que move o cristianismo e que fundamenta a nossa espiritualidade, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Essas duas manifestações cristãs ocorrem de forma interativa, interdependente. Isso significa dizer que não há espiritualidade cristã se não for ao mesmo tempo diacônica, e não há diaconia que não seja um sinal da espiritualidade cristã. Para isso, sigamos o exemplo do nosso Mestre Jesus, do nosso Salvador Jesus, do nosso Deus Jesus, daquele que foi o diácono por excelência, e olhemos para as atitudes daquele samaritano da parábola. Que a vida seja tratada com dignidade e todos e todas tenham direito a uma vida digna, especialmente os mais pobres, pois esses estão desamparados em nossa sociedade. Todas as vidas são importantes. Deus não faz distinção de nenhuma vida, seja pobre, rico, seja negro, seja branco, né? Tenha muito dinheiro, muitas coisas, ou não tenha nada, né? Seja homem ou seja mulher. Deus não faz nenhum tipo de distinção, mas a sociedade faz. A sociedade exclui. A sociedade exclui pela orientação sexual, a sociedade exclui pela cor da pele, a sociedade exclui pela condição social, a sociedade exclui por uma série de fatores. E por isso a palavra de Deus nos mostra que Jesus se movia, que Deus se moveu sempre em favor desses, em favor daqueles que eram desprezados pela sociedade, não para fazer distinção, porque Jesus conversou tanto com rico como com pobre. Jesus trouxe salvação tanto para rico quanto para pobre, mas Jesus manifestava em favor desses, porque esses não tem ninguém que faça, porque a sociedade os excluía. Todos são importantes, mas devemos ter os nossos olhos solidários, os nossos olhos misericordiosos para aqueles que a sociedade diz: você não vale nada, você mora na rua, você não tem condições, você é de menor valor por causa da cor da sua pele. Não devemos fazer assim, mas devemos olhar para todos e todas e tratar todos e todas de maneira igual e ajudar a todos e todas, mas ter um olhar muito próximo daqueles que estão excluídos da nossa sociedade. Que a igreja seja protagonista nesse atendimento, utilizando dos seus recursos financeiros,
das orações, do seu engajamento na promoção da vida. Nós só veremos, ou melhor, só utilizaremos os nossos recursos em favor da vida como prioridade quando nós realmente tratarmos a vida dessa maneira. Que possamos ser bênção na vida das pessoas, na vida das pessoas que moram e vivem em situação de rua. Não estamos podendo estar junto deles neste momento. A todos os cuidados, temos ajudado abrigos que estão trabalhando com eles. Vamos voltar logo com a graça de Deus. E queremos ampliar, temos falado muito nisso. Nós precisamos sair desse assistencialismo. É muito bom levar comida, eles precisam daquele alimento naquele momento. Não estou desprezando isso, os irmãos e irmãs me conhecem, já falei sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos fazer como aquele samaritano, proporcionar oportunidade para tirar essas pessoas daquela situação. Dar oportunidade para que as pessoas possam ter uma vida digna dentro da nossa sociedade. Proporcionar oportunidade para que tenham suas vidas restauradas e salvas em Cristo Jesus. Que sejamos bênção na vida de todas as pessoas que necessitam da nossa ajuda. E reforço, necessidades são as mais variadas. Há pessoas que têm necessidade material, que precisa do alimento, precisa de uma ajuda, precisa de um emprego. Mas há pessoas que têm necessidades emocionais, pessoas que estão solitárias, pessoas que vivem deprimidas, que precisam de uma presença, de um abraço, de uma oração. Pessoas que têm necessidades espirituais, que estão cambaleando, que não conseguem se firmar, que não conseguem se entregar a Jesus, que não conseguem confiar no governo e na soberania de Deus, e precisam da nossa ajuda. Precisamos ser todo ouvidos a essas pessoas e ajudá-las nas suas necessidades. Que possamos nos colocar à disposição para sermos usados por Deus como instrumento, como aquele homem, aquele samaritano da parábola. Sejamos nós também instrumento de Deus na vida de todas as pessoas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira. Amém.